Olá, eu sou Noêmia Frazão, obrigada pela sua audiência aqui na nossa TV Educativa. Começa agora o programa Amigas de Negócios. E lembrar você também que o nosso programa aqui é transmitido também pelo canal do YouTube e através das redes sociais. É só procurar lá no YouTube, Rede Amigas de Negócios, tanto no Facebook e no Instagram, você vai poder acompanhar o programa e encaminhar aí para um amigo, para uma amiga que empreende. Com certeza você vai se sentir motivado cada vez mais a empreender. Hoje o nosso quadro é aquele quadro especial que é o Café com o Líder. E antes de chamar o nosso líder de hoje, eu quero trazer aqui as dicas da doutora Fernanda Gutierrez, que traz aquela dica legal para você. Vamos assistir? Olá, meu nome é Fernanda Gutierrez, advogada. Hoje eu vou passar uma dica legal sobre a área previdenciária. Você sabia que todos os recolhimentos feitos ao INSS ficam registrados em um sistema que pode ser acessado pelo cidadão por meio do portal meuinss.gov.br? Nesse sistema, você consegue ver os vínculos de emprego, os recolhimentos que foram feitos ao longo da vida, a simulação do tempo de contribuição, requerimentos administrativos, agendamento de perícia, entre outros serviços. Então, é importante que você faça sua senha de cadastro, acesse e conheça os serviços disponíveis no site do INSS e, principalmente, a sua vida contributiva. Essa foi a dica legal de hoje. Acompanhe e assista o programa que teremos novas dicas para você. E a nossa líder de hoje é a Beatriz Stuart. Ela é advogada, pós-graduada em advocacia empresarial, conselheira estadual da OAB aqui de Mato Grosso do Sul e também presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui da Ordem. Ela também é membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. E vai falar para nós aqui a visão e gestão da mulher advogada. Bem-vinda ao programa. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Várias amigas em comum. Pois é. Falou, ó, traz a Beatriz, que nós vamos falar muito sobre esse tema tão bacana, né? Que é essa comissão das mulheres que você hoje preside. Mas antes da gente falar, Bia, posso te chamar de Bia? Pode sim. Antes da gente falar da ordem, vamos falar um pouquinho de você, né? Como que você entrou na advocacia? Quando que esse bichinho aí te mordeu? Bom, quando eu era pequena, eu queria ser piloto de avião, quando eu era bem pequena. E aí, quando eu tinha uns 12 anos, assim, eu descobri que eu tinha um prolapso na válvula mitral. Coração. E aí, disse que é um impedimento para você ser piloto, e daí eu abandonei esse sonho. E bem nova ainda, eu comecei a trabalhar como cerimonial, um cerimonial da Universidade Católica Dom Bosco. E eu fui nessas cerimônias de formatura dos cursos de Direito. E eu fiquei encantada com os discursos dessas formaturas. Fiquei apaixonada. E aí eu decidi ser advogada. Nessa época que eu trabalhava com isso. E entrou como advogada e como que foi a sua carreira depois ali pós-formada? Eu sempre quis ser advogada, né? Então, assim, desde que eu entrei na faculdade eu tinha essa meta. E logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa grande empresa de telefonia, que atendia o país inteiro, viajava bastante, viajava fazendo audiências no interior. Uma vida então, bem dinâmica. Uma experiência bem bacana, né? E daí, logo, eu me casei, eu tive meu filho, e aí a vida vai se modificando, né? Você é natural aqui de Mato Grosso do Sul? Eu sou daqui de Campo Grande. Ah, fantástico. Que delícia. E o fato de você ter entrado para a advocacia, advogar, e se especializar na advocacia empresarial, você acredita que veio pela oportunidade de você ter iniciado primeiro nessa questão empresarial? Pode ser. O primeiro contato foi esse e, assim, é uma coisa de perfil. Eu acho que a gente vai vendo as coisas que a gente gosta de fazer, o que a gente... Também o que aparece. O advogado, ele também tem que saber aproveitar as oportunidades, né? Então, assim, o meio que eu convivo, eu já estava ali dentro e você vai conhecendo empresários, vai se dedicando à área, eu estudo muito a área de compliance. Então, assim... É isso que vai surgindo na vida da gente e a gente vai estudando e se apaixonando cada vez mais pelo que faz. E eu vou te perguntar agora no início da entrevista, uma pergunta bem assim, que está aqui para o final da entrevista, que é a questão da pandemia. Mas eu vou te perguntar por questões até pessoais, você como advogada e não como presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem.
Como advogada empresarial, no momento da pandemia, como é que foi para você profissional? Porque você assiste empresas, né? E faz aí essa questão jurídica, orienta a questão empresarial. Como é que foi para você e está sendo também essa questão da retomada para o mundo empresarial, doutora? Eu acho que o mundo todo teve que se adaptar, né? E não diferente, os empresários tiveram que se adaptar e os advogados tiveram que se adaptar. Eu acabei, na época, fechando o meu escritório, fui atender da minha casa e em home office e fazia tudo online. Todo mundo adotou isso, né? Essa postura. Eu acho que a gente viu que não era nada demais. Parecia que trabalhar em casa era uma coisa de amador. E a gente viu que na pandemia que isso não fazia mal para ninguém, que a gente conseguia atender e se a gente tivesse um pouco de organização e seriedade naquilo que a gente faz, que a gente dava conta de trabalhar de casa. Lógico que com os filhos, com os afazeres, as coisas de casa, a dinâmica é diferente. Sim. Então, a gente tem que ter uma disciplina muito grande. Eu adotei isso também e sofri um pedaço, você sabe, né? Até pela disciplina de trabalhar muito e também pelo fato de não ter o contato com as pessoas, né? Isso faz muita falta. Eu acho que, assim, principalmente para quem precisa desse network, eu gosto muito de gente. Eu gosto muito de lidar com as pessoas. Foi isso que eu sofri. Não ter contato com as pessoas, só online. Nossa! E assim, mas eu acho que foi o período que a gente ficou fechado, bem isolado, foi até curto, né? Porque daí eu não parei de trabalhar em momento nenhum. E daí chegou uma hora que você tinha que fazer reunião presencial, que você tinha que estar presente na empresa. A legislação foi muito adaptada, né? Tiveram que surgir medidas provisórias. Qual foi o maior desafio que você viu que os empresários iam enfrentar? Olha, eu acho que as pessoas tiveram medo de gerar desemprego, de gerar um problema social muito maior. E eu acho que esse foi a principal preocupação dos empresários e acho que nós como advogados também. Acho que a sociedade toda estava com medo, né? Porque é lógico que a gente tem que cuidar da saúde, a vida é um bem, né, que não tem como valorar. Mas a gente precisa continuar andando, né? A gente precisa seguir a vida e é importante. E o empresário, ele tem uma responsabilidade social muito grande. Então, ele se preocupa não só com o seu resultado, mas com a sua equipe de colaboradores, né? Então, isso, eu acho que o empresário que é responsável, tudo, não tem como ele não ter perdido algumas noites de sono. E agora, com a retomada, o que você percebeu do mercado? Eles estão mais assessorados, mais informados? Porque aqui o nosso programa é um programa de negócios, né? Focado, inclusive, em empreendedorismo feminino. E nesse quadro, Café com Líder, a gente traz aqui vários presidentes de entidade, de comissão, para a gente falar sobre gestão. Mas não tem como não falar de negócios, porque até mesmo o advogado, ele é um empreendedor. Com certeza, né? Ele cada vez empreende mais a advocacia, né? O dentista empreende na advocacia na questão da saúde bucal e vários profissionais, né? E quando a gente fala sobre essa questão da retomada, não que a gente tenha perdido o time das coisas, mas muitas questões, como você mesmo falou, legais mudaram, né? Como é que está sendo essa retomada? Olha, eu acho que com muito ânimo as pessoas queriam voltar ao trabalho e assim, elas voltaram com mais gás. A legislação que foi adaptada, acho que aos poucos as coisas estão voltando ao normal. E assim, eu acho que as pessoas perceberam que existe um impacto no que acontece no mundo lá fora, dentro da minha empresa. Eu acho que foi um principal diferencial assim, nesse período. E a retomada eu vejo com bastante esperança. Antes as pessoas pensavam assim, tá tendo uma crise lá na Inglaterra. Isso. Mas espera aí, o que aquilo lá pode me impactar aqui? Isso ficou claro que veio essa consciência, né? Bem, o que acontece lá na Ucrânia em guerra, não sou ucraniana, mas... Bem, vai de fato afetar alguma coisa aqui no nosso país, porque nós estamos globalizados, tanto na informação quanto no. E dizem que os brasileiros não haviam passado por nenhuma crise, nenhuma pandemia na vida, uma guerra, algo assim que impactasse no dia a dia, né? Então a gente viu que essas coisas acontecem e eu acho que assim, a gente viu que a gente não está preparado para tudo, que a gente precisa, né, ter maturidade, a gente precisa ter sabedoria para lidar com os problemas que acontecem no mundo inteiro. Essa questão da tecnologia facilitou o dia a dia da mulher advogada e do trabalho com a ordem? O judiciário, ele acelerou
a modernização de algumas coisas. Então, assim, por exemplo, coisas doutora, que estavam acontecendo paulatinamente, que estavam modificando, por exemplo, sustentação oral em julgamentos realizadas online. Então, despacho com magistrado, despacho com desembargadores, realizados por videoconferência. Então, hoje em dia, aumentou muito o número de sustentações orais que acontecem, por exemplo, no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, que as pessoas podem fazer online. Então, assim, isso é uma coisa que não era tão utilizado, né? E que até não era nada utilizado. E assim, os advogados, quantas vezes eu viajei com filho pequeno para fazer audiência no interior, viajava 300, 400, 500 quilômetros para fazer uma audiência, né? E essas audiências, elas passaram a acontecer online. Então, eu conseguia fazer uma audiência em Corumbá de manhã e uma audiência em Ponta Porã à tarde, né? Então, assim, eu acho que isso é uma modificação que veio e que não, eu acredito que não tenha volta. Porque é uma coisa importante que a advocacia pedia, né? Porque realmente... E às vezes acontecia de você viajar para uma audiência e ela não acontecer. Então, assim, a possibilidade de realizar o ato online, ele é libertador, né? E assim, eu acho que facilita para todo mundo. Eu acho que é não é só o custo, nem o tempo. Não é só o custo. Não é o custo, é o tempo, o risco. Mas, assim, eu acho que é a otimização. Porque se a gente tem essa ferramenta e existe a possibilidade, porque tem audiência que a gente precisa estar presente. Audiências de instrução, que tem depoimentos de testemunha, que o olho no olho faz toda a diferença. Mas, assim, existem alguns atos que não precisam ser realizados dessa forma. E eu acho que a gente tem que saber o caminho, saber diferenciar o que é uma coisa que tem que acontecer presencialmente e o que pode acontecer. E isso não só na advocacia, né? O judiciário também adotou. E era resistente para isso, os magistrados. Eu acho que, assim, para eles também facilita, né? Então, não tem outro jeito, caminho só sem tem volta. esse jeito aí, você vai ter que se virar desse jeito. E as coisas que melhoram, a gente não gosta da impessoalidade. Eu acho que a impessoalidade, você não ter acesso e só poder ser online, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Quando é só assim e não tem outro jeito. Mas, porque às vezes você precisa do olho no olho. Você precisa, às vezes, desse olho no olho. Então, assim, precisa saber ter essa maleabilidade do que precisa acontecer no presencial. Isso. Ok. E agora, a Ordem dos Advogados aqui de Mato Grosso do Sul, nós temos uma nova gestão, né? Que é a gestão do presidente Bito. E você faz parte da comissão da mulher advogada dentro da Ordem de Mato Grosso do Sul e também é conselheira federal. Conselheira estadual, Conselheira estadual. Isso. Vamos falar um pouco sobre essa pasta? É a primeira vez que entra para a classe? Atualmente, assim, de modo atuante? Olha, classista? Esse ano faz 20 anos que eu sou advogada. E é a primeira vez que eu participo da gestão, assim, participando do conselho. De comissão eu já participei, eu era vice-presidente da comissão de compliance. Mas, assim, é uma missão e uma paixão. Eu estava me dedicando muito à minha família, eu viajava muito, não só a trabalho, mas acompanhando o tratamento de filho fora e tudo mais. Então, isso me impediu de participar durante um tempo da Ordem. E esse ano eu entrei de cabeça. Então, assim, eu gosto muito de estar a serviço, não só da OAB, mas de toda a advocacia. E do movimento, né? É muito importante, é muito bacana. E, assim, a gente vê a importância de cada uma das reuniões que a gente faz, não só das mulheres, mas do conselho, as coisas que se decidem dentro das nossas sessões. Eu acho que é uma missão que todo mundo, é uma experiência que todo mundo deveria participar, todo advogado, né, deveria passar na vida. Porque eu acho que a gente valoriza e dá importância para aquelas pessoas que já se colocaram a serviço. Então, a gente consegue dar valor à história, né? A todo mundo que já passou por ali. Que deixou um legado. Que deixou um legado, que lutou as nossas batalhas, porque é um serviço voluntário, né? Desde o presidente, os conselheiros, as comissões, a gente dedica tempo e esse trabalho é voluntário.
Então, eu acho que a gente só tem como... A história da empatia, né? Só tem como você dar valor para o que o outro está fazendo quando você consegue se colocar no lugar dele. Nada melhor do que você estar lá, né? Servindo, né? Servindo. Nós vamos para o intervalo. Eu volto ainda com a entrevista com a Beatriz Stuart, falando sobre gestão e da pasta, a importante pasta da mulher advogada. Eu vou para o intervalo e já volto.